Dá início, então, a nossa aula, a nossa despedida. Aqui já explico que temos alunos aqui das duas turmas, tem alunos da turma de sexta de manhã, que está aqui presente, da turma 2004, também a turma 2020, que é o horário dela. E aqui a intenção foi juntar até pela questão do quórum, que sempre a gente, nessas últimas aulas, não tem avaliação, então tem muita gente que não participa, ou deixa para assistir depois, então por isso que eu já estou gravando, vou disponibilizar essa aula, que é mais para tratar aqui a questão prática, a gente, até diante de cada dificuldade que eu notei de vocês, a gente vai tentar suprir essas falhas, ou tentar colocar para vocês a melhor forma de se pleitear uma tutela, de como identificar a ação correta e tudo mais. A gente teve aqui, então, nessa nossa aula passada, tá? Deixa eu ver aqui direitinho se tem alguém aqui. Não, tá aqui. Na aula passada a gente falou desse estudo de caso, que inclusive teve a gente teve aí você tinha que responder uma série de indagações, e o objetivo principal aqui é sempre que narra uma história você poder dar esse suporte para o cliente. Você poder dizer, olha, isso aqui é a melhor tutela é essa, você não pleitear a tutela errada, que isso vai acarretar um problema, um prejuízo para o cliente, é isso que eu quero evitar. Como eu falei já para vocês, a hora de errar é aqui, né? Uma coisa que na medicina, a hora de repente cometer uma barbeiragem, é lá no cadáver, na hora que está operando o cadáver, e não na pessoa viva. E aqui no nosso caso, embora tenha avaliação, e tudo mais, eu me preocupo mais com a aprendizagem, como eu tinha um professor na faculdade que ele costumava cobrar muito, a média do pessoal era 7, 7,5, e aí a ideia era essa, ele ficava à disposição para sanar as dúvidas e tudo mais, e aqueles 60% que a gente sabia, ele sabia muito bem, 70% que sabia muito bem. Então, essa que é a ideia, Então, depois você complementar, pedir mais estudo. E aí vamos começar com esse estudo de caso. Tá? Espero que não tenham ficado a avaliação final. Se ficaram, a avaliação final da turma 2020 vai ser no dia 15, da turma 2004, dia 18. Aquela semana, porque a próxima é de monografia, de TCC, apresentação de TCC, e na outra já tem avaliação final. Já aproveitando aqui o ensejo, os avisos paroquiais, a avaliação final cai tudo, obviamente cai tudo, mas aí você pode estudar, ter uma ideia de como estudar pelas próprias provas ali. Tá? Então, vamos pegar esse caso, primeiro o estudo de caso, que a gente viu na aula passada, que vocês responderam. Vou já explicar por que alguns erraram, foram por um caminho errado e por quê. Então, aqui tinha a questão da vigilância sanitária de Valinhos, municipal. A gente sabe que tem a vigilância no âmbito estadual, essa aqui é municipal. Tá? E aí ela não foi fazer o trabalho dela, foi pedido alvará, não concedeu o alvará, também não foi lá fiscalizar e tinha que fazer alguma coisa. Não pode ficar inerte em relação a isso. Alguns poderiam dizer, professor, eu vou interpelar. Não adianta, a gente sabe que cá entre nós, órgão público, dependendo, claro que depende do teu objetivo, da atuação que tu pretende ajuizar, até pode servir para alguma coisa, mas em regra, esse tipo de situação, quando eles não estão fazendo o dever de casa, você interpelar, você notificar, não vai dar em muita coisa. Eles simplesmente ou não vão responder, estão com excesso de trabalho, ou vão responder dizendo que estão fazendo dentro das possibilidades. Tá? Então, isso aconteceu já com o cliente meu, esse foi um caso que aconteceu, e é uma situação que só vão acabar dizendo, não tem, eu vou fazer no momento correto, estou com excesso de trabalho, mas eu tive que buscar o judiciário. Vamos lá. Então, isso prejudica que o Conselho de Medicina não vai autorizar depois, não vai dar um licenciamento para a clínica, que ele precisa dar, mas para isso ele precisa ter os alvarás, inclusive sanitário. Os planos de saúde também cobram essa documentação. Como é que ele vai deixar atender pacientes daquele plano se não tem alvará sanitário?
Então, tudo isso eu botei uma alternativa, não restou alternativa, senão buscar uma tutela judicial que obrigue a vigilância a cumprir a função. Tá? Fornecer o alvará definitivo ou provisório, né? Ou subsidiariamente dizer o que está errado para poder corrigir e ter o alvará. Isso tudo em jogo rápido. Com a clínica não pode aguardar mais por esses documentos, são mais de 6 meses, terá que entrar em juízo. E aí você tinha que responder. Primeiro, aqui eu já botei um gabarito mais adequado. Qual o remédio processual que você entende adequado ao caso para resolver o problema da clínica? Isso que a situação precisa ser resolvida rapidamente. Aí, claro, você poderia colocar uma ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, uma boa resposta, pode ser o caso, ou uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente. Então, poderia ser um ou outro. Aí você que ia determinar, não tinha problema com relação a isso. A primeira coisa é essa. Por que é interessante, né, você falar, e tinha que falar, responder que era uma tutela antecipada? Eu até considerei ali, das pessoas colocaram, pedir uma tutela antecipada. Mas aí lembre-se, né, mais completa, ou você aponta a ação já com a tutela, né, ou fala que é em caráter antecedente. Mas tudo bem, a gente está aqui, né, eu não dei tantas diretrizes de como responder, considerei se você botou tutela antecipada, né, que eu botei de uma forma mais completa, não poderia ser em caráter antecedente, né, exigindo que a vigilância fosse até lá. Caberia MS, né, alguns foram para a questão do mandado de segurança, né? A gente costuma dizer, poxa, será que cabe? Não cabe? E aí a gente vai ter que dar uma olhada, por isso que eu falei para vocês, dá uma pesquisada, ver o que vocês acham aí. Pense bem, mandado de segurança tem que estar com a documentação toda pronta, né? Não admite dilação probatória, até aí tudo bem. O grande problema do MS nesse caso, tá? E aí a gente tem que pensar nisso, é que eu não tenho aquela figura que o MS exige do ato coator aqui. Tá? Então isso é perigoso para o mandado de segurança nesse caso. Vou explicar por quê. Na narrativa que eu fiz, você tem que prestar sempre atenção no que o avaliador está colocando em narrativa. Claro que se você fosse, de repente, criar uma história aqui, você diria que você protocolou lá uma interpelação e a resposta foi: não vou tão cedo. Né? Não estamos aqui, entendo que não há urgência, não vamos tão cedo. Aí tudo bem, até você tem um documento se negando, vamos dizer assim, o teu direito, violando um direito seu. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho ato coator. E aí, só para vocês já pensarem, claro que eu vou considerar no que for possível a resposta do MS, tá? Mas eu já adianto que vocês já tiveram, a gente falou do MS, né? E aqui é o momento de você aprender também. Cuidado, primeiro, então, do MS, mandado de segurança, a questão da dilação probatória, né, da produção de provas. Se tiver necessidade, não vai para o MS, né, só de direito. Né, a mesma coisa numa ação de reclamação. Se você for ver a ação de reclamação, alguns que estão aqui já são alunos de recursos também. E aí eu costumo falar sempre para os alunos também de recursos na reclamação. Até eu lecionei hoje para a turma da 2418 de recursos. Expliquei que no caso da ação de reclamação ela é muito parecida com o MS, porque ela precisa ter já a documentação pronta, ela não admite produção de provas além da documental. Então esse é o primeiro ponto do MS. E o outro, você tem que ter um ato coator. Então você precisa ter alguma manifestação da autoridade, e essa que é a tônica do MS, você mostrar e dizer, está aqui a decisão ilegal, está aqui aquilo que me excluiu do concurso, está aqui a decisão que me desclassificou, está aqui a decisão que... Né? E aí tem várias coisas, não devolveu, nitidamente diz que não caberia aquele meu direito a uma progressão funcional, sei lá, né? Uma decisão, você tem que ter o chamado ato coator. Sem um ato coator, você não tem um mandado de segurança, você não pode utilizar um mandado de segurança, tá? A não ser que você provoque e tenha uma resposta. Aí, claro, a jurisprudência tem também alguns julgados dizendo que a falta de resposta também é encarado como ato coator. Tá? Aí existem julgados, por isso é que eu vou considerar aqui tudo mais de quem colocou o MS,
né, e tudo mais. Mas lembrem-se, tá? E como eu falei de novo 1000 vezes, cuidado com o mandado de segurança nesses casos. Se a OAB te falar algo do gênero, foi, né, no caso de silêncio, você não tem nada que te justifique, você não tem uma decisão, né, ou um documento que demonstre o ato coator. Não vai para o MS, que vai dar ruim. Tá? Então, é um alerta que eu faço. Você vai anotar aí que, nesse caso aqui, pela narrativa, não caberia mandado de segurança. Quais os pedidos que são fundamentais a serem feitos, seja em aditamento, seja na petição inicial que você utilizará? Além daqueles, eu falei, né, os de praxe, que você pede a produção de provas, vocês falaram, pediria, né, comparecimento em audiência de conciliação, né, sucumbência e tal. Eu falei os fundamentais, né, aqueles que eu já coloco no caso da antecedente, aqueles meus pedidos que eu vou formular na principal. Eu botei aqui confirmação do pedido mandamental, né, requerido em tutela antecipada, ou seja, se eu fiz uma tutela antecedente, eu só digo que a mesma que eu quero na sentença é a confirmação desse pedido, que é nitidamente mandamental para obrigar a vigilância, né, a, como eu coloquei ali em cima, cumprir a função dela, né, seja fornecer o alvará ou fazer a fiscalização. Tá? Então, pedido também subsidiário. Botei aqui que, se for o caso, e aí para alguns, eu sei que botaram isso, uma condenação, né, a pagar os prejuízos, se for o caso. Nessa situação, e a gente está aqui também para debater, não cabe dano moral. Né? Você até poderia pensar, professor, eu quero pedir um dano moral. Lembra que eu estou falando de uma clínica, numa PJ. E aí também, se vocês forem estudar responsabilidade civil, alguns já estudaram, né? E vocês vão ver que pessoa jurídica, para ter dano moral, é o abalo da imagem da pessoa jurídica. Aqueles casos, por exemplo, que a pessoa vai lá e queima a pessoa jurídica numa rede social, por exemplo. As coisas dessa empresa são um lixo, não vale de nada, eles colocam cocô dentro do hambúrguer, não sei tudo mais. Isso daí vai acabar lesando a imagem da empresa, e aí sim caberia um dano moral. Fora isso, essa letargia aqui essa preocupação que causou os sócios, né, porque não posso dizer que a pessoa jurídica ficou preocupada, né, tudo mais pela essa demora, isso aqui não vai ser objeto, não pode ser objeto de um dano moral. Né? Prejuízo também, o que eu botei aqui, se for o caso de pagar prejuízo, seria material se tivesse alguma perda. Né? Perdesse, por exemplo, um plano de saúde que vai lá e diz, olha, devido à sua demora no alvará, estou pulando fora. Aí você pega e diz, poxa, o que eu faturava desse plano de saúde era tanto por mês. Aí eu posso pedir um lucro cessante. Né? Então, tem algumas coisas que poderia. O principal mesmo, se você ver a fundo, e foi o meu caso aqui, eu fiz só o pedido mandamental. Porque aí tem uma multa diária que o juiz vai impor, para que eles cumpram a obrigação, né? Mas o resto aqui, em termos de condenação, eu não tive. O cliente não tinha como demonstrar. Né? Claro que isso às vezes é difícil colocar para o empresário, né? Dizer para ele que não tem dano moral, quer dizer, poxa, a gente está lá todo dia se incomodando, plano de saúde mudando, eu estou noite sem dormir, mas isso aqui é uma coisa mais, né, sua, pessoal, como sócio, mas que não é, no caso, como o próprio STJ já se manifestou, no caso, a pessoa jurídica é passível de dano moral, mas um abalo de imagem. Por exemplo, até quando negativam, colocam uma PJ no cadastro inadimplente, ela tem direito ao dano moral, porque essa negativação viola, né, a imagem da empresa, né, ela fica impedida de conseguir crédito, né, perante instituições bancárias, etc. Mas aqui, então, condenação eu tiraria, mas para quem colocou, eu vi que alguns colocaram, ok, não é de se desfazer disso. Então, os demais pedidos que vocês colocaram, plus, né, mas eu falei dos principais, fundamentais, que você, em termos de pedidos, de pleitos, né, que eu quero, capítulos da sentença que eu quero que tenha. Certo? Qual o rito adequado ao caso e qual a ação principal que você utilizaria? Né? O rito pode, né, o comum, utilizar o comum. Depois a gente vai ver que também não está, depende também de cada caso, você poderia até ajuizar atualmente, dependendo da comarca,
pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, nesse caso aqui. Eu vou falar depois da competência. Caberia de acordo com o valor da causa, dependendo do valor da causa que você coloque, que se adapta ao caso aqui. E geralmente, nessas hipóteses, você vai dizer, professor, eu só pedi mandamental. O meu pedido é só para que a vigilância vai estar lá. Qual é o valor da causa? Né? Como é que eu vou botar o valor da causa de uma obrigação de fazer? Eu vou ter que colocar um valor qualquer, pode ser para fins de alçada, para fugir do juizado, né? Ou colocar, como alguns colocam, para efeitos meramente fiscais, R$1.000. Porque eu não tenho como quantificar essa obrigação. Se tiver um pedido condenatório, aí sim, aí você vai ter que somar, quer dizer, colocar o valor da condenação que você pediu. Tá? Sempre lembrando que se pedir dano moral, que não vem ao caso, você tem que quantificar. Essa é a tônica do CPC. Então, pode ser no juizado especial da Fazenda Pública, tá? Como também pode ser pelo rito comum. Quem respondeu um ou outro, diz que tem justificado, ok. Vou aceitar. Eu não vi nenhuma resposta do juizado da especial da Fazenda Pública. Então, o rito comum. Para quem colocou, obviamente, o mandado de segurança, colocou o mandado de segurança para o rito especial. Mas aqui eu falei do cuidado com o MS. Rito comum, ação nominada como ação declaratória e mandamental, né, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, com pedido de tutela antecipada. Tá? Então, para não esquecer sempre de colocar isso, né, na nominação, além dos pedidos, né, alguns colocaram ação de obrigação de fazer, coloca também com pedido de tutela antecipada. Se tiver pedido condenatório, aí sim, declaratório, condenatório e mandamental. Aqui eu usei pontos de Miranda, mas eu sei que vários de vocês aqui, vocês utilizaram, né, muitos aqui utilizaram a nominação, né, que a praxe de alguns advogados utiliza, né, que é a ação de obrigação de fazer. Tudo bem, só não esquece de colocar como pedido de tutela antecipada. Né? Sempre junto ao nome colocar também essa tutela. Até porque isso facilita na hora da distribuição, né? Facilita na hora da visualização pelo servidor que vai pegar a tua peça, o próprio juiz. Está ali, né? Bem já na nomenclatura da ação. Uma coisa curiosa que o juiz sempre faz é olhar o nome, qual ação que ele está juizando. Já se preparar. Se especial, a cabeça dele, né, muda. Se for comum, ele já sabe como agir. Quem é o real legitimado passivo aqui no caso? Pelo que eu usei o rito comum, né, vamos supor que, primeiro falar do MS. Né, vamos dizer que você optou pelo MS. Quem que seria aqui o réu, na verdade, né, a autoridade coatora? Lembra que eu sempre coloco aquele que tem a possibilidade de cumprir a ordem. E aí, nesse caso, muito provavelmente, seria o diretor, né? Claro, você olharia dentro da vigilância sanitária, quem é a pessoa que tem o poder da caneta, como diz os antigos, né? Quem é que pode mandar prender e soltar dentro da vigilância? Então, eu vou lá na vigilância, né, sanitária de Valinhos e pesquiso. Hoje em dia, nos sites tem, você coloca ali, vigilância sanitária de Florianópolis, aí aparece lá, né, quem é qual a nomenclatura que eles utilizam para o chefe, né? Diretor da vigilância sanitária, presidente da vigilância sanitária, superintendente da vigilância sanitária. Então você vai lá, pega, né? E se for MS, coloca lá o diretor da vigilância sanitária de Valinhos, que é a autoridade coatora. Já se for rito comum, muda, né? O rito comum, a gente não é uma autoridade coatora. Aí vocês pensaram, alguns de vocês colocaram a vigilância sanitária de Valinhos. Eu já vou explicar que não é assim. O Tairane perguntou, professor, no caso do pedido em caráter antecedente, quando for apresentar a petição principal, precisa indicar quem que é uma tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente no nome da ação? Não, aí não precisa. Na hora de aditar, você só coloca, até esqueci, né, de colocar uma petição de aditamento. Você coloca, vem para o seu advogado, né, abaixo assinado, aditar a petição anteriormente apresentada. E aí você coloca, né, pode até colocar na própria nomenclatura ali, vem aditar, né, com o pedido condenatório, mandamental, ou simplesmente vem aditar e depois você explica
nos capítulos da tua petição inicial. Tá? Você não precisa colocar, se não quiser, não precisa colocar a nomenclatura da ação como você faria se fosse no início. Tá? E aí ele vai entender. Beleza? Valeu, Tairone. E lá também, né, na parte final lá dos pedidos, você... É por isso que eu falo da possibilidade, eu acho, da perfeição do Ponce de Miranda, fica até mais fácil lá na hora dos pedidos, da parte final da peça, você colocar. Né, vem, diante do exposto, vem requerer, né, ser julgado procedente para, né, declarar isso, condenar aquilo, mandar, né, obrigar a fazer ou mandar fazer tal coisa, então, ou constituir tal direito. Então, essa nomenclatura facilita até nos pedidos. Mas depois eu vejo se quem tiver interesse, agora eu vou dizer, postar na Mediateca aqui, vou ver se eu posto na Mediateca até amanhã um aditamento, até vocês poderem baixar, né, e ter um modelinho. Se não, né, se não acabar postando, que está uma correria dos TCCs ali, ó, vou fazer parte de não somei ali, mas eu acredito que são mais ou menos umas 10 bancas, então tem que ter 10 TCCs com 50 páginas cada um, isso para a semana que vem. Aí, então vai ficar corrido, tem mais o escritório e as aulas, então me cobrem quem quiser, quem estiver interessado está aqui. Senhor, manda um e-mailzinho dizendo, me manda a peça, que daí eu já respondo com a peça. Não é capaz de esquecer da Mediateca. Vamos lá, do legitimado passivo. Então, no MS, você procura quem é a autoridade coatora, quem pode suprir. Já no rito comum, eu até botei aqui uma doutrina, né, que a vigilância sanitária integra a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos. Né, o Eli Lopes Meireles, o mestre. Não são, portanto, pessoas jurídicas, mas elementos componentes de outra pessoa jurídica, no caso, o município de Valinhos. Tá? Este, sim, dotado de personalidade para figurar em juízo em nome próprio, razão pela qual deve ser apontado como demandado. Então, você utilizando o juizado especial da Fazenda Pública, ou você usando o rito comum, você sempre vai buscar a pessoa jurídica. No caso, se você pesquisasse ali, né, rápida, como eu falei, uma rápida consulta no Google, tá, vigilância sanitária, aí já está isso. Né, isso aqui a gente faz com o estagiário e vocês já vão aprendendo também a fazer, né, a pesquisar. Né, no direito a gente tem que saber pesquisar. Usa as palavras-chave, né, vai no Google, vai no tribunal daqui de Santa Catarina, que a pesquisa é bem fácil de fazer. Ah, a pessoa não gosta, vai no Jus Brasil, pega no país todo e coloca lá as palavras-chave. Né? Vigilância sanitária municipal, bota só vigilância sanitária, né? Legitimidade passiva, o polo passivo. E aí você vai ver que tem várias decisões dizendo a vigilância sanitária não é legitimada passiva. Né? Como ela integra, ela é um órgão da prefeitura, é a prefeitura que responde. Isso leva também para a vida de vocês para vários outros órgãos dentro da prefeitura. Por exemplo, a gente tem casos da secretaria, tem a SUSP, tem várias, né, de secretarias dentro do município também. E aí você não vai processar a secretaria. Tá? Então, você vai processar, sim, o município. Né, que eles, como eu falei já aqui, tem na doutrina, né, esses outros são pessoas jurídicas, né, que, na verdade, são órgãos que integram a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o município. Fechou? Espero que tenha acertado, ou pelo menos aprendido. Eu vou considerar o que for possível, até porque eu quero aumentar, sempre que eu posso, eu tento aumentar a nota de vocês. Vamos pegar mais estudo de caso aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, utilizem ali o chat como usou o Tairone, ou utilizem, né, o próprio áudio, abre o áudio e vamos conversar. Estudo de caso 2. Né, aqui outra questão de clínica, né, utilizando casos que aconteceram, porque como eu advogo muito para clínica e médico, estou usando os casos iguais. Essa clínica aqui, então a gente vai debater, nesse caso não vai valer ponto, nada, só quero que vocês respondam e interajam. Né? Quem tinha vergonha e tudo mais, é hora de perder, porque é a última aula, né? A gente tem que, para aqueles que estavam naquele negócio, pô, não acaba nunca, quero ir para minhas férias, quero viajar na pandemia não é legal, mas quer viajar, quer curtir, né? Lembre-se que é a última aula, então aproveita para se manifestar e tal, fechar com chave de ouro. A clínica autora mantém o seu número de telefone principal para atendimento de clientes há mais de 22 anos. Telefone tal. Sendo esse contato notório na comunidade de São José.
Da mesma forma, cliente da GVT há mais de 8 anos, efetuou a portabilidade do número para essa empresa, possuindo uma linha mestra, essa mesma ali que eu falei, a principal, e outras 15 linhas vinculadas àquela. Né? A última conta anexa, tal. Todos os pagamentos são feitos pontualmente, então ele comprovou que tinha, né, resumindo aqui esses 2 primeiros parágrafos, né, tinha uma linha principal, já com a GVT há 8 anos. Tudo bem, né? Nesse caso aqui, a GVT, a gente já sabe que agora é vivo. Mas isso não interessa, interessa que a gente raciocinar. Com a GVT, outro 15 linhas vinculadas, ou seja, você liga para a principal, se tiver ocupada, ela vai passando para as demais linhas. Todos os pagamentos pontuais, né? Não só por obrigação contratual, mas porque a empresa depende dessas linhas para receber os pacientes, os contatos dos pacientes, marcar consulta, exames, etc. No dia 17 de fevereiro, a clínica autora foi surpreendida com o fato de todas as linhas telefônicas ficarem indisponíveis. E essa não foi a primeira vez, lá em 2015 teve a mesma situação. A partir das 8 horas do dia 17, quando da abertura da clínica, os funcionários da autora notaram que o telefone do estabelecimento não tocava. O que é estranho, eles que recebem cerca de 100 ligações por hora, em média. Ao testar o que estava ocorrendo, notaram que não conseguiam fazer ligação e as pessoas que ligavam ao número principal, que é o número divulgado na mídia, ouviam a seguinte mensagem: oi, esse número de telefone não existe. Isso já aconteceu, provavelmente vocês já ligaram para alguma pessoa jurídica, né? Não é pessoa física, acontece isso. Mais informações no 102. Cumpre ressaltar que existem outras 15 linhas ligadas ao número, isso já foi dito. Rapidamente foi feito contato com a empresa GVT, sendo que no primeiro momento o atendente de suporte informou que o problema era no sistema. É sempre o famoso sistema. Para piorar, em outra ligação, feita no mesmo dia, no período da tarde, a GVT mudou o discurso, informando de forma absurda que a linha da clínica, que é paga mensalmente e pontualmente, não pertencia à GVT, mas sim à Oi Telecom, que é a antiga empresa, né, para quem eles fizeram portabilidade. Eles fizeram portabilidade da Oi para a GVT há 8 anos. E aí tem aqui uma outra descrição, vou colocar isso na Mediateca também para vocês depois, né, e consultou lá no site a linha, né, do número principal. Para o maior espanto da autora, a informação realmente se confirmou. Ou seja, o número constava como vinculado ao Oi Telecom. Então, apesar de pagar, ter contratado, está pagando todo mês a fatura da GVT. Não sei, né, a GVT fez alguma coisa lá dentro que ferrou com a clínica e com a linha. E aí, então, tudo mais, ele entrou em contato, tudo mais, e ok. Vamos seguir aqui o nosso, já para a parte final, que é o que interessa. Por qualquer um que se analise o problema, nota-se que ocorreu por pura incompetência da REG e capacidade de resolver algo que ela causou. Então, ela deveria entrar no sistema e corrigir. Passou a ser de outra empresa, né? Passou a responsabilidade para outra empresa. Ele nem tem relação. Ele fala que são 100 ligações, repete. Assim, faz-se necessária uma tutela jurisdicional para determinar que a GVT restabeleça imediatamente, no máximo em 24 horas, o serviço telefônico suspenso ou interrompido, né, por falha e incompetência da RE, linha principal e as demais ligadas a ela, aquelas 15 linhas, sob pena de pesada multa diária, o que desde já se requer. E aí, vamos aproveitar aqui para debater. Qual a melhor tutela para esse caso, na visão de vocês? O que vocês pediriam? E aí, pensando que tem rapidez, né? Preciso de algo rápido. E aí você pensaria, será que é uma tutela de evidência? Né? Eu descartaria, eu acho que vocês devem descartar já a tutela de evidência, porque aí você vai lá no 311, vamos fazer esse exercício aqui, rapidinho. Né? Abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, né? Isso aqui tem que ter a citação, né? Tem que ser dentro do processo. Né? Aqui o inciso 4 também. Né? Ah, professor, tem o 2 e o 3. A alegação de fato deve ser comprovada apenas documentalmente e tese firmada em repetitivo vinculante. Não tem. Eu não posso usar, está de evidência aqui. Pedido repersecutório fundado em prova documental do depósito, nada a ver. Não é contrário do depósito. E aí? Então, tutela de evidência eu descartei. O que vocês colocariam, e aí já aproveitando aqui a aula, o que vocês colocariam? Antecipada? Você até pode pensar nisso, pô, pedir evidência se eu tenho caso urgente aqui. Imagina você com uma, né, e aí chove, né, só para contar uma história
né, rapidamente, nesse caso que aconteceu, as pessoas começaram a reclamar no Google também. Pô, que absurdo, eu ligo para lá e não consigo falar, que clínica horrível, está sempre ocupado, está sempre inexistente. Então o cara vai para a concorrência e corre o risco até de quebrar, né? Ou pelo menos ter um baita prejuízo da clínica. A clínica teve que buscar a mídia toda para botar propaganda, para justificar, dizer, nós estamos inviabilizados, né? Não é culpa nossa, tem que botar no Facebook, no Instagram. Então foi um pavor para a empresa fazer isso. Então precisa de algo rápido, urgente. E aí, antecipada ou cautelar? O que você acha que é o mais adequado? Pode, né, quem quiser colocar aí, depois só me explica o porquê da resposta. E a ideia é que a gente entender e se fosse lá no NPJ, você acertar, né? Se fosse o cliente. A Bárbara botou, opa, não, foi o Hariton. O Hariton botou antecipado, antecedente. Opa, legal. E aí, mais alguém? Alguém vai pela cautelar? Acho que pode ser uma cautelar. Não. Tairone vai pela antecipada ou cautelar? Ele tá aí. Pela antecipada, professor. Antecipada também, né? Tá, isso então, né? Isso, na verdade, a ideia aqui, né, a gente ter, né, um caso específico da nossa tutela é a antecipação. Né? Se a gente fosse, eu falo sempre aquele exercício de pensar numa ação principal. Vamos supor que eu não tivesse antecedente, né? E aqui, obviamente, o Hariton colocou ali, eu posso fazer e devo fazer antecedente porque ela me dá maior rapidez. Outro dia, na semana passada, eu fiz um pedido de tutela antecipada antecedente e o juiz despachou no mesmo dia. Claro, o que você tem que fazer? Ah, professor, mas eu tenho um caso lá que está no escritório que está 3 semanas. O que você vai fazer? Você vai protocolar o teu pedido, ele já vai para a fila de urgência, né? Claro que ele tem um filtro, o assessor geralmente faz esse filtro, vai ver, é caso de cirurgia, medicamentos, isso aí tem maior, né? Vamos dizer assim, ele entra na frente naquela fila de urgentes. Tá? E a tutela antecipada antecedente, ela tem um tratamento especial, porque ele é mais fácil de decidir, é mais sucinto, mais simples, e tem, né, se a pessoa optou por ela, subjetivamente, na cabeça do juiz, você tem muita urgência. Você nem conseguiu fazer a principal. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o pedido e dei uma ligada para o gabinete. Disse, olha, acabou de entrar, presta atenção. É um caso urgentíssimo, sei que todos, tem vários aí pendentes, mas expliquei. Então fica tranquilo, né? No mesmo dia, isso foi entrado de manhã, né? No final da tarde estava já despachado. Tem casos ali também, eu já consegui em 2 horas, casos, né, de saúde. Nesse caso não era de saúde, mas era uma situação bem urgente. Então aqui, veja que você vai enumerar, e essa é a lógica, a ação principal, se não fosse fazer antecedente. Você vai dizer o que eu preciso? De uma ordem, uma tutela mandamental. Né? Ah, mas eu quero que eles indenizem. Pensa nisso depois. Né? Mas vamos supor também que você está fazendo os pedidos da principal. Né? O que eu vou pedir já respondendo a B aqui? Eu vou entrar com uma ação pedindo, né, primeiro, mandamental, certo? Primeira coisa, eu vou pedir uma ordem ou uma obrigação de fazer, como a gente já falou aqui. E pode ser também condenatório. Posso pensar nisso se tiver motivo. Então, uma ação mandamental condenatória. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para antecipar um dos pedidos ou eu estou pedindo para cautelar? Eu estou pedindo para dar uma tutela, né, que visa garantir que dê certo essa ação aqui. É claro que eu estou antecipando. Né? Como eu falei, a hora que você enumera os pedidos da principal, que você só pensa na principal, no que você vai pedir para ganhar na sentença, você vai ver que esse teu pedido está dentro dele, né? Para que a GVT restabeleça imediatamente o serviço telefônico, que ela deu causa à suspensão. Né? Como brincam os antigos, não interessa se o pato é macho, eu quero é ovo. Né? Então vou fazer esse pedido, quero que eles cumpram. Então, na hora que você enumera esse pedido
aquilo que eu quero, o bem da vida que eu quero na sentença, você vai encontrar isso. Realmente, o que ele precisa aqui é que ela restabeleça a linha, né? O condenação é o plus, né? Eu vou pedir, nesse caso aqui que aconteceu com o cliente, foi requerido nessa condenação também, tá? Especialmente, né, como eu falei ali, não dano moral, tá? Mas especialmente, que a questão do dano moral também depende de você, do juiz entender o abalo da imagem, também pode ser requerido, né, por conta de se queimar e tudo mais. Já tive caso de pessoa jurídica, uma situação parecida que entrou com dano moral e ganhou, tá? Depende muito da repercussão que aconteceu com os clientes, mas especialmente o que deixou de ganhar. No caso, a clínica ficou dias ali com essa situação, a GVT prometendo que ia resolver, então você pode pedir para aquele prejuízo às pessoas que você deixou de atender, né? O faturamento, que depois você comprova documentalmente, contabilmente, que piorou, e até se restabelecer demorou, essa perda financeira é um dano material, por isso condenatória. Então ficou fácil, né, pessoal? Acho que você entender aqui que é uma antecipação de tutela, tá? E aí os pedidos, né, da ação principal, um pedido mandamental, que nada mais é do que você pediu já antecipadamente aqui, e você vai pedir para confirmar, e a condenação, então, condenatório. Declaratório, toda ação é, então nem coloquei aqui, mas esses são os pedidos. Então você pode simplesmente explicar para o juiz isso, certo? Eu espero que todos tenham, se alguém não conseguir entender por que é a antecipação, né, é hora de a gente estar finalizando. Já fez vários exercícios, né, sobre antecipação e cautelar. Lembra que a cautelar, né, ela serve, né, como um pedido acessório. No caso, se tivesse um pedido que não tivesse relação com a ação principal, aí sim, né? E aí, para quem se toca disso, vai ver que a cautelar hoje em dia ela é mais para garantia patrimonial, né? Ficou muito mais focada em garantir o processo dê certo do ponto de vista patrimonial. E aí vem o arrolamento, sequestro, busca e apreensão, tudo aquilo que a gente já viu. Diante da tutela que você escolheu, quais são os requisitos e aponte onde estão presentes na narrativa acima? Então, vamos supor aqui, até porque eu vi que alguns tinham dificuldade em pontuar, né, no nosso caso prático lá, quais são os requisitos? Daí você escolheu a tutela, né? Poxa, é uma tutela antecipada. Você vai lá no artigo 300 e vê aqui, será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano. Então, você vai pegar isso aqui, né, que é o fumus bonius e perigo in mora, e vai colocar aqui, né? Opa, quais são os requisitos? Esses dois, né? Esses dois. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar 2 pontos. Porque eu preciso explicar isso para o juiz, senão o juiz não vai dar. O juiz é, né? Então, é a história que sempre alunos perguntam, professor, como é difícil, né? Estou lá no escritório, como é difícil o juiz conceder? Sim, né? Eles têm muito temor. Primeiro que ainda tem um resquício do CPC anterior, né? Especialmente tutela antecipada, dá um medo, né? Sei que no código anterior ele pedia, né, a prova inequívoca. Eles estão se habituando ainda à simples probabilidade, então tem uma resistência. O juiz também fica com medo, eu vou explicar para vocês, de que né, acontece muito do juiz ter medo de decidir uma tutela, de conceder, porque o próprio CPC também estabelece responsabilidades para o juiz, né? Não só da parte que requeriu, a gente já falou sobre isso, lembra aqui na tutela de urgência, vamos voltar, né? 302, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causará à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Então, a parte às vezes fica com medo, porque pode, né, feitiço virar contra o feiticeiro, ele responder por dano processual e pelo prejuízo que ele causou, certo? E mais, o juiz também, porque vocês estudaram lá, né, nos atos do juiz e tudo mais, que ele responde pessoalmente, dependendo da decisão. Então, eles ficam com aquele medo,
Ou será que eu dou? Será que eu não cedo? Tem uma série de coisas históricas também que ajudaram a ter uma negativa. Então, vamos facilitar a vida dele, não vamos ficar achando que ele vai adivinhar onde é que está. Probabilidade do direito, até o Tarani botou aqui, né? Pagamento das faturas telefônicas, telefone sem funcionar. Perfeito. Né? Então, eu tenho que sempre explicar, né? A ideia é fumaça do bom direito. A probabilidade do meu direito seria a probabilidade de que eu tenho aquele direito. Tá? Né? Ele não exige, mas eu até falei na aula passada, lá no concurso, né? Se assemelha muito à verossimilhança das alegações. Né? Você tem que mostrar que você tem esse direito, pelo menos uma fumaça. Como é que eu vou explicar nesse meu caso aqui? Então, ele botou direitinho. Primeiro, obviamente, os telefones sem funcionar. E aí, o que o juiz pode pensar? Ah, mas ele é um picareta, ele não pagou. Aí é fácil. Mesmo dizendo que, né, é inexistente, tudo mais. Então, eu já tenho que pensar lá na frente, as alegações da empresa. Mas eu tenho tudo pontual. Então, eu vou dizer, tenho prova, né, de que os telefones não funcionam. Eu posso juntar uma gravação, posso juntar um áudio, né, uma gravação de um áudio, conversa com, nesse caso foi o que aconteceu com o cliente, com um funcionário do telemarketing lá, né, que é responsável pela GVT, dizendo, senhor, estaremos providenciando, senhor, mas o telefone está com problema. Ele gravou isso, né, gravou essa ligação. Também tinha, né, efetuou uma ligação e gravou também ele ligando do celular para a empresa, mostrando aquela mensagem inexistente, e também juntou até, inclusive, né, as reclamações no Google, o pessoal dizendo, estou tentando, que lixo de clínica, estou tentando ligar e dar como inexistente. Então, tudo isso mostra, né, o meu direito, que está sendo violado, né, o ilícito que foi causado, que precisa de um reparo. E as faturas pagas, até para eles não alegarem que eu estou inadimplente, porque senão o juiz vai olhar e vai dizer, sei, né? Você está dizendo que está tudo certo, tá, mas cadê o pagamento em dia? Que é uma prestação de serviço, eu preciso do pagamento. Então você vai lá e faturas pagas. Perfeito, probabilidade do direito. O que o Tanner botou mais aqui? Perigo de dano, né? A perda de clientes que não conseguem entrar em contato, né? Então aí o perigo de dano é justamente isso, você vai poder explicar para o magistrado, e algumas vezes vocês vão notar isso, né, o perigo de dano, o risco de resultado útil, algumas vezes ele é argumentativo, e tem muito de argumentação, mais do que documental. Então, claro, você vai juntar também provas. Tudo que você tiver de provas, e aí você vai juntar aquelas reclamações, né, do que você tem no Google, e-mails, WhatsApp, mensagens na rede social, tudo demonstrando, né, os clientes reclamando, tá, de que não estão conseguindo entrar em contato. E vai argumentar. Excelência, se continuar assim, eu vou perder clientes. Eu tenho um relatório aqui, que eu tenho anexo, que demonstra que eu recebo em torno de 100 ligações por hora. Né? Estou sem receber nenhuma. Então, você também tem argumentação para demonstrar que eu tenho urgência. Tá? Então, também argumentação junto com o que você tiver de documentos. Tá? Você vai pedir para o cliente. Certo? E aí tem a questão da reversibilidade, né, que está lá. Você vai dar uma olhadinha no 300, parágrafo 3º. A tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então aí você vai justificar, né, a questão da reversibilidade, né, vai colocar ali e vai explicar para o juiz, que é mais um tópico que você vai fazer. Né? O ideal numa tutela antecipada antecedente é você botar um item, um tópico para cada um, bem didático, né? Como se eu fosse, né? Eu costumo falar isso para o cliente, porque o cliente, nesse caso mesmo, ele diz, tá tudo aí, eu te mandei tudo por e-mail. E aí, e me narrou num áudio, bem mais ou menos, e queria que eu ajuizasse. Calma aí, eu preciso que você narre, né, como se fosse, e eu tenho que explicar para o juiz assim, porque o juiz nem sabe quem você é, né, ele não sabe o que aconteceu, ele não está aí no dia a dia de vocês. Então tem que ser como se narrando uma historinha para criança. E aí eu fiz ele mastigar a história, contou no dia tal, né, tal hora, fiz isso. Depois eu falei com fulano, fiz isso. Então conta a historinha. E a questão da reversibilidade, eu vou também explicar para o magistrado, mais um ponto que eu vou botar,
Excelência, é totalmente reversível, pois caso lá na frente, né, depois da contestação da GVT, ou ao longo da instrução, se convencer que eu estava errado, basta ele pegar e passar esse telefone para, né, excluir esse telefone, né, da GVT, ou disponibilizar de novo, repassando para a Oi Telecom, que diz que está com a Oi Telecom. Então, ele pode voltar a tornar indisponível a qualquer momento. Assim como acontece, né, na inscrição indevida, a gente fala, basta reescrever o nome. Tá? Ele pode, então, né, tornar essa linha indisponível novamente. Tá? Então, se for o caso de repente, a GVT entender que não pagou a conta, corta a linha, né? Ou as linhas. Se ele entender que aquilo ali já passou, não interessa, mas foi um funcionário da clínica que colocou lá na Oi Telecom de novo. Então, repassa para a Oi Telecom. Vai ter que demonstrar que houve isso e repassa. Então, é totalmente reversível, é só indisponibilizar a linha. Entrar em botoria telefônica, pode desligar a linha e tornar indisponível novamente. Tá? Então, pontuei os requisitos, tá? Cada um, e estou explicando onde é que está cada um deles. Não existe essa de dizer que é autoexplicável. Professor, mas eu contei uma história bem longa, o juiz, ele é expert no assunto, ele vai saber identificar. Não é assim que funciona. Tá? Não confie. Como eu falei, além de não querer dar, alguns magistrados não são simpáticos a esse tipo de tutela, têm medo de dar uma tutela dessas, muitas vezes. Né? Então, claro que se vocês forem juízes, eu costumo dizer, tá com medo? Pede caução. Né? Professor, mas o cara não tem. Então, pede uma justificação prévia, né? Mas, e coloque na balança, né, a famosa balança da Tênis, da deusa da justiça, coloque na balança o que você tem, quem tem mais a perder nesse caso. Né? Na dúvida, vamos dizer que o juiz olha ali e diz, mas eu ainda estou na dúvida. Né? Não vou nem falar de, né, princípios em dúbio pró consumidor, mas vamos falar o seguinte, quem que tem mais a perder nesse caso? Pô, ele tem que pensar assim, você magistrado vai pensar assim. E eu costumo, quando eu converso com o magistrado, eu digo, tá, se você está na dúvida, porque às vezes o juiz conversando contigo, ele diz, doutor, mas eu estou bem na dúvida que se eu concedo ou não. Porque eu quero ouvir ainda a GVT, mas excelência, aí você vai matar. Até ouvir a GVT, acabou, o cliente vai perder, né, a clínica vai perder muito dinheiro. E aí depois pode ser até irreversível para ele. Então basta o magistrado se colocar no lugar. Bom, se eu mandar a GVT ajeitar esse negócio, e ele faz lá rapidamente, entra no sistema, botando lá quem realmente entende e manda, fulano, né, uma ligação do gerente lá. Fulano, que aconteceu aqui, pô? Isso aqui, ajeita isso aí. O cara vai lá rapidinho, pum, uma hora tá de volta. A gente sabe quando eles querem, eles ajeitam, né? A gente liga às vezes lá e fala, né, quando a net não resolve, a gente diz, não, então eu quero cancelar. Rapidinho, né? Já dão até um pacote com o canal adulto pra gente. Eu vou te dar aí um Sexy Hot junto, um Premier de futebol junto e tá tudo resolvido. Não, agora rapidinho se resolveu. Então aqui ele vai dizer, né? Bom, é fácil de eu ajustar, vou pedir para eles, ajeito rapidinho, tá? E se eu não conceder, o que acontece? A GVT, ela está ganhando por mês, a conta está paga em dia, né? Eu só vou prejudicar a clínica, aí sim ela pode ir à bancarrota, né? E não tem prejuízo nenhum para, né, essa situação. Né? Se eu não concedendo, eu vou gerar um prejuízo enorme para a clínica que posso quebrar. Já ao contrário, eu não vou quebrar a GVT. A GVT está recebendo todo mês, então são situações que ele tem que colocar na balança e verificar o que deve ser, né, decidido. Tá? Por isso que a gente fala, né, que é interessante que essa nova geração de magistrados, e vocês, né, vários de vocês aí vão tentar a magistratura, certeza que vão passar, e vocês vão notar que vocês têm já outra cabeça. Né? A gente pega um magistrado mais novo, ele tem essa sensibilidade, tem mais coragem, está com, né, muito mais fôlego aí para fazer a justiça, né? E pensar nas consequências de não deferir e de deferir. Reversibilidade, tá? Então, tá, já botou essa parte. Vamos para o estudo de caso 3 aqui. Depois eu já libero vocês, tá? Porque eu não vou me alongar muito, porque eu sei que aqui é só para a gente conversar, trocar experiências.
Por força do contrato particular de compromisso de compra e venda, né, de venda está aqui, e compra, né, de venda e compra firmado em tanto do tanto, documento 2, né, a autora prometeu vender e o réu a comprar pelo preço e condições ali pactuados do seguinte imóvel. Então, é um compromisso, né, particular de compra e venda de um imóvel, certo? Primeira coisa. O referido imóvel foi entregue ao réu. Então, a autora vai lá e entregou ao réu, sendo que o preço certo e ajustado foi de tanto, nem botei detalhes aqui, para pagamento da forma a seguir especificada. Então, pactuaram pagamento parcelado de um imóvel. Ocorre que o adquirente, ora réu, deixou de adquirir a obrigação contratual consubstanciada no pagamento das parcelas vencidas a partir de tanto do tanto, totalizando um valor X, nos termos da planilha anexa, atualizada para a data da propositura da ação. Acontece um contrato de compromisso de compra e venda, é muito comum construtoras fazerem isso, empreiteiras e tudo mais, incorporadoras, e aí a pessoa foi lá, comprou parcelado, mas não pagou em determinado período. Diante do descumprimento dos termos do contrato, outra não foi a solução pela autora, se não notificar e interpelar o réu para que purgasse a mora. Ou seja, meu amigo, você está devendo, tem que pagar. Assim, acorde com o instrumento de notificação anexo, o réu foi notificado em tanto do tanto. O prazo legal para a purgação da mora decorreu em aubis, ou seja, deu um prazo para ele pagar, senão ia tomar as medidas judiciais, né? Sem que qualquer pagamento fosse efetuado, operando-se assim a devida constituição e mora nos termos da lei. Então, né, não cumpriu a obrigação. Convém ressaltar que, nada obstante as inúmeras tentativas da autora para receber o que lhe é devido, o réu permanece irredutível. Então, não adiantou. Pior, se encontra convenientemente emitido na posse do imóvel sem efetuar qualquer pagamento. Ou seja, não pagou e está no imóvel. Acorde com a norma esculpida no artigo 475 do Código Civil, tendo em vista a renitência do réu e não cumprir sua obrigação de pagar o preço do imóvel, nada obstante a notificação efetuada, não restou alternativa à autora senão ingressar com a devida ação, pleiteando a resolução do contrato, né, por inadimplemento e para, como consequência, reaver o imóvel. Né? Então, já há uma situação aqui, né, que vocês já estudaram. A resolução de um contrato, né, ela ocorre quando há um inadimplemento, um descumprimento. Então, até já para vocês já terem esse domínio do assunto, né, eu não chamo de rescisão do contrato, né, como a gente costumeiramente faz. Vocês vão demonstrar o conhecimento do direito, do Código Civil, da parte de contratos, e fala que, nesse caso, quando é culposo, é por inadimplemento, o correto chama de resolução. Tá? E a resilição é quando você não quer o contrato, mas sem nenhum tipo de culpa, inadimplemento, só não quero mais. E aqui ele pede a resolução, que é por inadimplemento, e, por consequência, né, para desfazer aquele negócio e reaver o imóvel. Certo? Citado, o réu aduziu que a pandemia o levou à bancarrota, possui um mini mercado, tendo que atrasar os pagamentos, bem como possui mercadorias para darem pagamento sem identificar quais são. Posso pagar com mercadorias. Ao analisar a defesa, a autora ficou indignada, pois o réu só alegou e nada provou. Nem mesmo juntou um balanço contábil provando a possível quebra do empreendimento ou situação financeira, né, complicada. Agora você precisa ajudar a autora a reaver o bem o quanto antes. E aí? Qual a melhor tutela para esse caso? E aí, o que vocês imaginam que seria interessante aqui, vocês lá na equipe de vocês do NPJ, ou vamos supor que está lá no teu escritório e o cara perguntou ali, doutor, qual a melhor solução? Não adianta você dizer que vou pensar com calma, depois te respondo, porque aí o cara vai contratar outro advogado, dizer, poxa, eu estou aqui, né? Mesma coisa, claro, o médico ainda pode dizer, preciso fazer alguns exames, mas tem coisa que é básica, né? Olha, em princípio, você pode dizer, em princípio é tal ação, posso analisar aqui os documentos, os contratos, quero ver as notificações, porque você sempre tem que, claro, analisar tudo para depois dar o diagnóstico, analisar os exames para dar o diagnóstico. Não pode dizer que é virose e mandar para casa, né? Mas, nesse nosso caso aqui, a gente já tem os elementos, você já consegue configurar. Qual a melhor tutela, no caso aqui, para ela reaver esse bem o quanto antes? Já tem uma ação, então, ajuizada, né, que pede resolução do contrato, e seria uma ação,
Se a gente pegar aqui o bom e velho Pontes de Miranda, seria uma ação, né, desconstitutiva para desfazer esse contrato, ou constitutiva negativa, se quiser chamar de constitutiva, tudo bem, ação desconstitutiva ou constitutiva negativa, ou só constitutiva, como queira, tá? E o que mais? Como é que vocês dominariam aqui? Né? Eu poderia dizer o que mais? Que condenatória, né? Posso botar também, condenatória, para que ela, né, pague, para que ele pague uma eventual multa, né? Aí depende, claro, do contrato, estou entrando no mérito do contrato, das previsões que tem esse contrato no caso de resolução. Até uma dica, quando vocês forem fazer um contrato, pensem no principal ponto que ninguém pensa. Você já, né, já que a gente não vai se ver mais, vocês vão ganhar dinheiro fazendo contrato mais ali para frente, né? Às vezes tem aquele parente que diz ali, Tarione, faz um contratinho para mim aí, já que está estudando direito. O Tarione diz, posso até fazer, mas eu vou cobrar. E cobra mesmo, cobra do tio, né? Nem que seja assim, o cara tem, né, uma loja de, sei lá, de uma sorveteria, diz, vou te cobrar em sorvete, então sorvete infinito aí, né? Pelo menos uma boa quantidade de sorvete. E aí você vai fazer o contrato. Uma coisa que o pessoal não se preocupa, que eu acho que é fundamental no contrato, não é só o objeto, prazo, tudo mais. Isso eu acho que qualquer contrato de papelaria tem. É uma boa cláusula sobre o fim do contrato. Tá? As pessoas fazem os contratos e esquecem do fim dele. Né? É a mesma coisa que a gente costuma dizer do casamento, né? Do pacto antinupcial. Né? Hoje em dia as pessoas se preocupam, quem está preocupado com o patrimônio, mas tem que se preocupar com isso. Ou quem tem uma união estável, quem tem um namoro, hoje em dia tem um contrato de namoro, se preocupa com o fim. Né? Professor, mas ninguém entra no relacionamento pensando no fim. Claro que não. Mas no contrato é a mesma coisa. A gente tem que pensar lá na frente e caprichem no final. O que vai acontecer se acontecer a resilição do contrato? Se acontecer a rescisão, que é por mútuo acordo, especialmente se tiver a resolução do contrato, vai ter multa, perdas e danos. Tá? Então, nesse caso aqui, pode ser, né, uma desconstitutiva, uma condenatória e mandamental. Tá? Posso chamar assim, né, a questão de devolução, né, do imóvel. Certo? E aí, o que eu posso fazer aqui de interessante para esse caso? Vocês pensaram na melhor tutela para isso? Peço uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, uma tutela de evidência, caberia aqui. O que vocês acham que eu posso pedir? Tutela provisória de evidência, né? Perfeito, eu posso pedir a tutela provisória de evidência pela narrativa que a gente fez aqui, né? Esse é um caso específico que surgiu depois, né? Se a gente for ver, não teve um pedido na narrativa aqui dos fatos, tá? Não teve um pedido de tutela de urgência. O fato principal aqui é que o réu contestou e enrolou. Então, a gente vai lembrar aqui do 311, vamos pular lá, e sempre faz assim, quando está em dúvida, vai na tutela de evidência primeiro, depois... É claro, se ficar evidente uma urgência narrada ali, vai para a urgência. Né? Se eventualmente o sujeito tivesse colocado à venda esse apartamento, você podia tomar uma outra providência cautelar. Né? Vamos supor que você encontrasse aqui na narrativa que o cara não só não pagou a construtora, o cliente, como já anunciou para na OLX esse imóvel. Daí você, peraí, tem que tomar uma providência cautelar. Mas aqui eu vou para a evidência, né? Vai concedido independente da urgência. Né? Aqui, será que seria ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório? E aí é esse? Né? Aqui a questão dos casos repetitivos súmula vinculante, não vem ao caso. Né? Esse aqui também não. Contrato de depósito, tudo mais, supera de multa. Será que seria? Esse aqui é um pedido liminar. Vamos aqui. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Né? Se enquadraria aqui mais no inciso 4. Tá? Claro que os advogados costumam, nesses casos, utilizar o 1 e o 4. Dizendo, olha, ele está abusando do direito de defesa, porque a lei não provou nada, mas também
o inciso 4. Então, muito comum usar o inciso 1 e o inciso 4 para pleitear nessa situação uma tutela de evidência, tá? Especialmente porque não foi narrado uma urgência aqui. Após a contestação, a tutela de evidência, o Raito perguntou, após a contestação, a tutela de evidência pode ser prejudicada pelo julgamento antecipado do mérito? Aí sim, né, como a gente bem colocado, né, às vezes acontece, a linha, né, entre o julgamento antecipado e de evidência é muito tênue. Se o magistrado tiver certeza do que ele, né, ou seja, já esgotou as provas, ele olha e diz, olha, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que se provar nesse caso, não precisa mais de nenhum tipo de prova, né? Já esgotaram essas provas. Aí ele julga antecipado, está perfeito, aí não tem nem por que fazer a tutela de evidência, conceder. Tá? Se tiver um resquício de dúvida, e aí muitos magistrados optam em dar a tutela de evidência nesse caso, é porque o magistrado quer evitar uma nulidade. Né? É muito comum, depois se ele julga antecipado, outra parte recorrer pedindo a nulidade da sentença por cerceamento. Não, mas poxa, eu poderia ter ouvido uma testemunha, né? Poderia demonstrar que eu teria, né, que eu tive, de repente, uma análise dos meus balanços contábeis, eu não juntei, mas eu deixei isso para a prova pericial. Né? Então, para evitar isso, né, você pode, claro que você como magistrado poderia julgar antecipado, perfeito, nesse caso, ou, na dúvida, então, como eu falei, a linha é muito tênue, dá a tutela de evidência, arrasta o processo mais um pouquinho, você já vai dar a tutela de evidência para ele reaver o imóvel, e depois, se for o caso, você já julga, né, na sequência. Né, determina a especificação de provas de forma fundamentada. Se o réu também não souber explicar o porquê que tem que produzir provas, julga na sequência. Tá? Mas, perfeita a tua colocação. A evidência vai ser prejudicada, sim, se ele julgar antecipado. Que mais? Qual o enquadramento legal dessa tutela? Então, já falamos, 311, né, inciso 1 e 4. Posso utilizar os dois. E aí tem uma outra situação que, de repente, né, só para relembrá-los, é de que se você entender que há uma situação de urgência que eu poderia requerer, né, você vai dizer, poxa, será que eu poderia pedir a tutela antecipada? Porque já tenho pedido para reaver o imóvel. Posso pedir para antecipar? Se eu não pedir antes? Posso pedir. Só que você tem que demonstrar os requisitos. Não foi narrado aqui essa urgência, mas você muito bem pode criar, né, se for o caso do teu cliente ter uma urgência na situação, né, entendendo, por exemplo, que o cara não está pagando o condomínio. Imagina você, ele não está pagando as prestações e nem o condomínio. Isso depois vai ir contra quem é o proprietário por enquanto, quem está lá no registro, que é a construtora. Ela pode dizer, poxa, daqui a pouco o próprio condomínio vai executar e querer tomar o imóvel para pagamento. Estou tomando prejuízo, então pede uma tutela antecipada, para antecipar a retomada do imóvel, e subsidiariamente a tutela de evidência com base no 311, inciso 1 e 4. Então, tem sempre esse xadrez aí que vocês aprendem com o tempo a pedir. Né? A coisa mais linda, você vê às vezes um aluno, quando eu estou no NPJ, ali, quando eu estou na prática jurídica, ou lá no escritório, tá, quando a gente vê estagiário e os alunos também chegando com a resposta, dizendo, pô, professor, aqui eu pensei assim, você já está pensando lá na frente, e é aí que você mostra que você já está super bem no processo civil, né, já pensando já todas as possibilidades. É como eu costumo comparar ali, é aquela situação do MasterChef, que o cara esqueceu de pegar lá nas compras do mercado, né, o creme de leite, aí o cara pega e faz um outro ingrediente, ou cria outra situação, e é aquilo que você vai fazer. Você vai criar, né, vai sempre pensar lá na frente, o que eu tenho na minha mão, o que eu posso pedir, e sempre dando opções para o magistrado. Então, eu poderia pedir tutela de urgência e subsidiariamente a de evidência. Por fim, diante da tutela que você escolheu, quais são os requisitos e aponte onde estão presentes na narrativa acima? Os requisitos dessa tutela, que nós falamos de evidência, né, você vai ter que demonstrar o quê? O abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Né?
Então, você vai ter que explicar esses dois aqui. No caso, você tem um ou outro. Então, você pode até explicar, né, que é mais, no nosso caso ali, né, o manifesto propósito protelatório. E também, dizer aqui que o réu não põe a prova capaz de dúvida razoável. Se você vai usar o inciso 4, você vai copiar os dois. Primeiro, vamos pegar o manifesto propósito protelatório da parte. Bom, onde é que se encontra? E depois você vai, caso Vossa Excelência entenda, né, e entendemos também que se enquadra, né, no inciso 4, aqui também pode dizer, né, que o manifesto propósito protelatório, aqui o Tarani já colocou a explicação dele, prova documental constituindo o direito do autor, contrato de compra e venda e não pagamento dos valores, né? Então, já está o autor constituiu, né, as suas provas, aí já pontuando, né, para o inciso 4, prova documental suficiente dos fatos, e ele tem sim, né? Inclusive, eu posso citar também até a própria notificação, né, que interpelou ele para pagamento, também faz parte desses documentos, e já o réu, né, não teve prova alguma, simplesmente meras alegações, né, não baseadas em provas. Então, a ausência, pior do que prova capaz de gerar dúvida razoável, não trouxe provas. Então, isso tudo, né, nenhum fato repetitivo, modificativo, extintivo do direito do autor na contestação. Né, perfeito, né, não trouxe nenhuma prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, você justifica, né, e demonstra cada um desses requisitos, identifica onde é que está na peça. Isso também é uma habilidade sua de explicar para o juiz, e ele vai dizer, não, realmente está aqui. Eu falo isso porque lá, eu já trouxe para vocês uma outra aula, julgados do TJ, e muitas vezes o próprio TJ, no agravo de instrumento, né, você pede a tutela, em primeiro grau, não dá. Aí você vai para o TJ, o TJ é bem criterioso. O TJ é bem claro, não demonstrou os requisitos. Né? Ele bate muito nessa tecla, não demonstrou fumus boniuris, não demonstrou perigo in mora, ou seja, não é brincadeira quando a gente fala que você tem que explicar. Né? Mesma coisa na tutela de evidência, ele vai dizer, ó, estou antecipando a tutela sem urgência. Né? Ou seja, estou dando a tutela de evidência. Você tem que dizer onde é que está cada um dos requisitos, certo? O bom da tutela de evidência é que ela não fala em reversibilidade, né? Perigo de irreversibilidade. Ela não fala sobre isso. Então, basta você comprovar o preenchimento do inciso 1, né, ou 4. Então, você tem duas munições aqui para utilizar e pronto. Ele vai deferir. Se você não explicar cada um deles, e eu acho que a forma mais didática é você colocar subitens ou itens na tua, né, como se fossem capítulos da tua redação, vai ficar mais fácil de conceder. Porque ele não pode alegar que não está presente. Tá? E muitas vezes até está presente, mas é que como o aluno, como o advogado não pontuou de forma clara, lembre-se que o juiz tem 100 petições para ler por dia. Né? Ah, não é 100, 50. Chega uma hora que cansa. Né? Então, na hora que cansar e tudo mais, se você for didático, né, como eu faço ali nas minhas peças, tento ser bem didático, explicar, né, se for o caso, me gritar onde está mais importante, isso já é mais do que 50% de êxito só de você, né, tornar mais didático. Depois ele vai analisar se tem ou não, mas deixar claro para ele onde que está. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, é isso que eu preparei, tá? Até porque eu vejo que, né, essa era a ideia, que só trocar uma ideia, fazer só 2 casos, né, que envolvem a matéria, e aí a gente fazer essa despedida, tá? E deixo à disposição aí para quem se tiver alguma dúvida. Se não tiver, já aproveito para me despedir, dizer que foi um prazer enorme lecionar para vocês. Tá? O que precisarem, né, eu já falei isso lá na primeira aula, eu estou sempre à disposição. Tem alunos já que às vezes eu encontro. Outro dia me ligou um aluno já que se formou e foi meu aluno há cerca de 15 anos. Dizendo, professor, pô, não sei o que, lembra de mim? E eu lembro sim. E aí ele vai lá e tira dúvidas, né? Vai lá e tira dúvidas. O que eu faço nesse caso? Uma dúvida processual. E aí, além de se rever, de
trocar ideia, né, matar a saudade, né, eu estou à disposição de vocês para o que precisarem, tá? Então, só entrar em contato, não interessa o tempo. E obrigado aí pelas participações em sala de aula, né? O pessoal Bruno está sempre aí, assistindo, Tairone, né? O William hoje não apareceu aqui, o William ainda está assistindo, não sei se tem jogo do Flamengo, mas né, você está sempre também aí junto. E agradeço aí para vocês, desejo umas ótimas férias. E vamos que vamos, né? Tá certo? É isso. Professor. Beleza? Valeu, Bruno. Um abração. Beleza. Tudo de bom? Obrigado. Valeu, Taronim. Tudo de bom. O William pediu desculpa por não estar hoje aí, mas é que... Não, tá com Covid e tá ruimzinho. Nossa, mãe. Caramba. Tá. Mandou uma foto aqui pra mim com o soro pendurado lá. Caramba. Poxa, É, melhoras pra ele. Depois passa tá pra ele fora uma de... abração. Certo. Mas ele tá tudo certo, assim, né? Fora isso. Ele foi lá na Unimed agora porque ele tava com dor, daí tá com em princípio de pneumonia, mas já vão liberar ele, não tem nada de... Não que não tá grave, mas não tá tão... Sim, tão comprometido o pulmão e tal. Ah, que bom. Isso. Mandar boas energias aí para que ele recupere logo. Não, tranquilo. Valeu, um abração, pessoal. Professor, obrigado pelo semestre. Valeu também, obrigadão por tudo. Um abraço forte. Por aí. Isso, vamos se encontrar sim, com certeza. Abração, Arthur, até mais. Professor, agora não tem mais balada, agora é só fralda, né? Agora não tem. A madrugada agora é só na fralda, né? Não tem mais nada. Acabou. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado pelas mensagens. Boas férias. Valeu, obrigadão. Vocês também. Tudo de bom.